Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço o número de doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu espero, nesta reflexão, não ser muito repetitivo, embora seja um sintoma da nossa época que certos vícios, não somente de linguagem, mas vícios no que diz respeito a ideias, se repitam, mas existe algo que me chama a atenção naquilo que se convencionou chamar apologética protestante, são evidentemente duas coisas. A primeira é de que essa apologética nada mais é do que uma anti-apologética. O que quer dizer isso na prática? Que os apologetas protestantes não defendem necessariamente pontos de vista de fé, mas tão somente de antifé. Em outras palavras, se nós analisarmos, por exemplo, o que aconteceu recentemente com aquele sujeito chamado Lucas Banzoli contra 20 católicos, ou mesmo o tal do Bruno Lima, ou muitos outros, é que, no final das contas, eles não têm necessariamente uma teologia, mas sim uma antiteologia. E partindo da pressuposição de que eles não têm necessariamente uma teologia, mas tão somente uma antiteologia, e quando eles se respaldam em algo que seja aproximado de uma teologia, eles todos não somente entram em contradição, como, de fato, eles podem ser considerados, dentro de certos núcleos protestantes, como também heréticos. Mas o que me chama a atenção neste detalhe? É que muitos protestantes, pastores, ou então, sei lá, leigos, enfim, se bem que a diferença entre o leigo e o pastor no protestantismo, isso não conta absolutamente nada, porque todo mundo se acha pastor. Pega a Bíblia e fala um bocado de besteira, mas enfim. O que me chama a atenção é que esse pessoal é capaz de se alinhar a qualquer tipo de heterodoxia, contanto que combata os católicos. Qual é a conclusão que eu posso extrair desse tipo de visão ou desse tipo de percepção? É que vocês, protestantes, não são sinceros na fé. Eu diria mais, eu diria que vocês são um bando de patifes. Sim, patifes. Pela simples razão de que, em nome de combater a fé católica, vocês são capazes de tolerar as piores absurdidades e os piores erros doutrinários e teológicos em nome tão somente de ódio e ressentimento. Basicamente isso. Vejam essa figura pitoresca e, por assim dizer, bastante extravagante, chamada Lucas Banzoli, que agora vocês colocaram no pedestal idólatras que vocês são de pessoas. E é interessante, eles nos acusam de idólatras, mas eles adoram um pastorzinho, homem de Deus, ou alguém que fala em nome deles e não sei o que. Eles têm essa mania, né? Essa mania de banalizar o divino, de banalizar a religião, enfim. Mas uma coisa que me chama a atenção no caso do Banzoli é que o Banzoli, quando fala de teologia, é heresia do começo ao fim, até para os padrões protestantes. Mas quando é para combater a Igreja Católica, os protestantes esquecem essas ditas diferenças, quer dizer, eles transformam heresias em diferenças, não é mais heresia, né? Heresia é só católica, né? O resto pode ser herético a seu modo, mas são irmãos de fé, segundo eles, não é? Quer dizer, eles toleram as piores bizarrices doutrinárias, contanto que se combata os católicos. Acredito eu que a maioria dos protestantes professam a imortalidade da alma. E, no entanto, Banzoli diz o contrário, que a alma é mortal, ou pelo menos o homem é mortal, e, portanto, nega um elemento que nos vincula a Deus, que é o âmbito da espiritualidade como da imortalidade. O segundo ponto é o fato de que muitas ideias extravagantes do Banzoli aparentam ser, na verdade, extraídas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para muitos protestantes, os adventistas são vistos como hereges, são vistos como pessoas desprezíveis, ou então seguidoras de uma fanática malucada chamada Ellen White. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Quer dizer que quando um adventista que nega vários aspectos da doutrina de vocês ataca a Igreja Católica, então é conveniente defendê-lo, mesmo que ele esteja errado?
Eu acredito que existam muitos pontos de convergência entre protestantes históricos, por exemplo, e católicos, do que o Lucas Banzoli. E, no entanto, aqui nós percebemos a insinceridade, para não dizer a hipocrisia e até a fajutice da apologética protestante. Eles podem tolerar os piores erros. Vejam, por exemplo, aquele Pedro Gaião, que se diz calvinista. Ele tolera, como se fosse uma opinião normal, banal, o fato de que o outro apologeta, que é o Banzoli, negue a imortalidade da alma. Ah, mas eles vão dizer assim, isso aqui não são diferenças essenciais. Eles sempre ficam nesse papo de diferença essencial, quando na verdade o protestantismo acabou com tudo que é essencial na questão doutrinária e de fé. Alguém vai dizer que o batismo não é essencial? Alguém vai dizer que a discussão sobre o batismo não é essencial? Alguém vai dizer, por exemplo, que a discussão sobre a Eucaristia não é essencial? Alguém vai dizer que a discussão sobre a mortalidade ou imortalidade da alma não é essencial? Então eu pergunto, o que é essencial no protestantismo? Eles vão dizer, é aquela questão da suficiência da salvação de Jesus Cristo. Tá, o Cristo pode ser um Cristo trinitário, pode ser um Cristo ariano, pode ser um Cristo nestoriano, pode ser um Cristo sabeliano, pode ser um Cristo herético. Então quer dizer que vocês se apegam a determinados formalismos para disfarçar as próprias heresias que vocês preconizam. E vocês atacam, evidentemente, a única igreja que preserva a unidade e a coerência, que é a Igreja Católica. Então, quer dizer, veja esses pastores aí que estão aparecendo do nada, dizendo, poxa, o Banzoli é um grande apologeta. Eu pergunto, apologeta de quê? Porque a apologética pressupõe não necessariamente atacar uma religião, pressupõe também defender um ponto de vista da ortodoxia. Quando observamos Irineu de Lyon contra os hereges como apologeta, ele não estava somente atacando o gnosticismo. Ele estava defendendo a ortodoxia cristã dentro do tripé que o próprio Banzoli nega e que, inclusive, quando ele citou a obra de Irineu, ele falseou descaradamente, que é, no caso, Sagrada Escritura, tradição e magistério. Isso é muito evidente quem lê todo o conjunto da obra de Irineu de Lyon. Ele fala da escritura como autoridade, ele fala da sucessão dos bispos como autoridade. O que significa a sucessão dos bispos segundo Irineu de Lyon? Significa o fato de que aquelas pessoas foram investidas de autoridade para falar em nome da igreja e da fé cristã, através de uma sucessão ininterrupta em que eles foram nomeados e foram sacramentados. E a tradição oral acompanha justamente aquilo que os bispos guardam como ensino, como munus da fé, como depósito fidei, ou como contrapondo os gnósticos. Ele afirma claramente que os bispos guardam a gnose dos apóstolos, ou seja, o conhecimento dos apóstolos, que não é a gnose dos gnósticos. E, no entanto, vocês ficam consumindo essa pornografia literária de quinta categoria, como esse livro chamado Em Defesa da Só Escritura, que é uma falsificação deliberada de fontes patrísticas e assim sucessivamente. Eu posso dizer com toda a conclusão, porque pelo menos eu li o primeiro capítulo desse livro, achei uma porcaria, um lixo. É tão ruim o livro, mas tão ruim o livro, que, sinceramente, eu desisti de ler o resto. Tamanho das falsificações, as deturpações, as adulterações, frases tiradas de contexto, frases inclusive adulteradas. Sim, Irineu de Lyon, por exemplo, no livro do Banzoli, teve um trecho do seu texto adulterado. Vocês acham que isso não é grave para vocês, não? Vocês acham que ganhando no grito, ou pelo menos ganhando na persuasão desonesta de um Banzoli e de muitos outros apologetas atacando o catolicismo, coisa parecida, vocês acham mesmo que vocês estão investidos de algum tipo de grandeza espiritual e grandeza moral? E isso porque vocês sabem que o Lucas Banzoli é um herege para os padrões protestantes, então vocês toleram os hereges, contanto que eles ataquem a Igreja Católica. Vocês toleram tudo, menos o catolicismo. Mesmo que muitos atributos dogmáticos sejam extraídos da igreja. A Trindade é um deles. O cânon bíblico é outro deles. E assim sucessivamente. E isso se deve à Igreja Católica. Se devem aos concílios, sejam eles regionais ou ecumênicos. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, tudo que vocês acreditam que podemos dizer ortodoxo provém da Igreja Católica. E, no entanto, vocês toleram as heterodoxias, toleram as heresias no meio de vocês, contanto que os hereges se unam contra a igreja.
É só vocês observarem. Existe um problema muito sério nesse tipo de moralidade. É uma moralidade maquiavélica. Olha, nós somos inimigos aqui, viu? A gente até acha que o Banzoli é um herege. Ou então o Bruno Lima. Ou então, sei lá o que, o tal do Tiago Dutra, da Tasmânia. A gente não sabe nem o que ele pensa no que diz respeito à ortodoxia. Ele só pensa ser contra. É só ser contra. Que bosta, que lixo de apologética é essa de vocês? É isso que eu me pergunto. Que merda de apologética é de vocês? É ficar desconstruindo o cristianismo? Falando um bocado de baboseira? Lendo um bando de site protestante vagabundo em inglês que a gente descobre, a gente investiga e descobre. Eu até entendo que algumas pessoas naquele debate tenham perdido a paciência. Ainda que eu ache que são até formais na impaciência. Foi por isso que eu falei, eles são até fleumáticos na impaciência. Porque muita gente falou, não deixaram o Banzoli falar, ou coisa parecida. O problema é que o Banzoli mente descaradamente. Você não tem vergonha disso, não? Eu pergunto pra você, evangélico, pilantra, safado, vagabundo. Você é um vagabundo se você tolera mentira pra ganhar um debate. É muito simples. Eu digo mais pra você. Eu digo mais. Se você não investiga os fatos por si mesmos, porque vocês não investigam, vocês são uma gentalha ignorante. Vocês não conhecem absolutamente nada. Vocês são improvisados. Vocês são colecionadores de frases feitas. É por isso que vocês aborrecem a gente. Porque é muita desonestidade, é muita baixeza. E depois vocês querem falar que estão, sei lá, personificando o Espírito Santo. Não estão personificando coisíssima nenhuma. Vocês estão participando de uma apologética fraudulenta. Eu posso dizer, existe apologética católica. Por exemplo, o próprio Clautal, os irmãos Clautal, que debateram com o Banzoli. Um deles perdeu a paciência, quase entrou no sopapo. Bom, acho que deveria ter dado um sopapo na cara do Banzoli, mas ele perdeu a paciência por quê? Porque ele mostra uma fonte fidedigna que vocês podem conferir e vocês não conferem porque vocês são patifes do mesmo nível do que essa laia de apologética protestante. Vocês são a mesma corja. Vocês são mitomaníacos safados. Vocês não conferem as fontes. Aí quando o sujeito no debate, para ganhar o debate, diz isso aqui é falsificação, isso aqui é mentira, isso aqui é apócrifo e não sei o quê, é claro que você perde a paciência. Porque o cara está sendo desonesto, ele está sendo baixo, está enganando você, seu trouxa, seu burro, seu estúpido. E como é que vocês querem que a gente respeite vocês? Como é que vocês querem? Essa apologética protestante é uma apologética de trapaceiros, de falsificadores deliberados da história. Vocês podem ver meus vídeos e ver as minhas argumentações. Nenhum refutou. Ninguém refuta. Ninguém refuta por quê? Porque eu seja excepcional, um gênio da lâmpada, não. É porque é a verdade. É só isso. A verdade é irrefutável. A verdade só pode ser refutada por uma mentira. E é isso que nos aborrece. E vocês não estão vendo o precipício que vocês estão causando. E vocês não estão vendo o precipício que vocês estão cavando. Vocês não estão nem vendo isso. Nós estamos vendo. Podemos até dizer que estamos felizes por isso. Por quê? Porque vocês estão sendo objeto de uso de vigaristas, de picaretas. E isso é melhor para nós, porque a longo prazo a verdade vai vencer. Não se iludam. Escutem o que eu estou falando. Não se iludam. Não pensem que mentindo, desinformando, ou então imputando no grito, na trapaça, na manipulação de fontes, vocês vão vencer. Vocês não vencerão. Não vencerão. Se vocês estão preocupados com o crescimento do catolicismo, eu não sei até que ponto esse crescimento é real, mas talvez vocês nunca tiveram um confronto teológico de tal envergadura que mostrasse as deficiências teológicas de vocês, e esse que é o grande problema. E eu digo, completamente deficiente. Eu pergunto para você, você se respalda no Banzoli em matéria de teologia ou de antiteologia? Em matéria de teologia, você vai respaldar ao fato de que ele diz que a imortalidade da alma é uma lenda, que a imortalidade da alma é pagã, ou coisa parecida? É isso que você vai se embasar? Você vai se embasar também naquele papo furado de que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel? Você também vai se respaldar nisso? Você também vai se respaldar no fato de que, para o Banzoli, igreja é qualquer coisa?
Porque um dos vídeos ele falou basicamente isso, que a igreja pode ser qualquer coisa contanto que tenha o nome de Cristo. Não importa o que seja o Cristo. Não importa essa definição. Ou seja, é uma concepção genérica, abstrata, sem qualquer referência teológica. Isso não é teologia, porra. Isso não é teologia. Isso é uma antiteologia. Ou então uma teologia muito da fajuta. Aí vocês acham que conseguiram desbaratar a Igreja Católica porque a Igreja Católica regulamenta o celibato. Eu acho interessante que esse tópico deu o que falar, principalmente entre os protestantes. Ah, porque o celibato obrigatório é antibíblico. Porque não sei o que, blá blá blá. Olha, primeiramente, se temos referências ao celibato na Bíblia, acho que o problema está com vocês, protestantes, porque vocês não guardam o celibato em nenhum momento. Talvez no máximo a castidade antes do casamento, mas não é celibato, no sentido como é entendido pelo próprio Jesus Cristo, quando ele disse que haverá homens que serão núcleos por amor ao reino dos céus, né? Haverá pessoas por amor ao reino dos céus. Ou então, quando Paulo exorta a sua castidade e também a sua abstinência sexual. E eu pergunto, onde se enquadra isso no protestantismo? Não se enquadra. Se enquadra no catolicismo, que preestabelece uma disciplina eclesiástica em torno disso. E não somente eclesiástica, mas até leiga também. Aí o sujeito está preocupado com a sexualidade dos padres, né? Ele está preocupado com a sexualidade dos católicos. Olha só que coisa absurda o celibato. Né? Porque mesmo que, vamos lá, mesmo que, escutem comigo, que a gente comprovasse a ideia do celibato obrigatório, e a gente sabe que não é obrigatório porque ninguém é obrigado a ser padre, e que na verdade a igreja só está prescrevendo uma disciplina por conta de uma proposição do próprio Cristo, e também uma proposição de Paulo, e portanto, quem quer se dedicar às coisas da igreja, isso é o próprio Paulo que fala, então viva como eu, casto, né? Celibatário. Então quer dizer, a igreja transformou aquela prescrição numa regra eclesiástica. E a gente sabe que aquilo não é dogma de fé. Pode ser mudado? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe. Isso quem decide é a igreja. Porém, a gente pode dizer, o celibato tem bases bíblicas. Esse já é o primeiro ponto. E aí eu pergunto, onde o protestantismo se enquadra nesse celibato? Não se enquadra. Por quê? Porque eles não acreditam no celibato. Já começa por aí. Então, se eles não acreditam no celibato, então podemos tirar pela conclusão lógica que as palavras de Cristo de eunucos por amor ao reino dos céus ficam no vazio. Ou então, aquele conselho de Paulo também fica no vazio. Esse já é o primeiro ponto. E a questão da obrigatoriedade, que eles gostam de falar. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade pressupõe várias coisas aqui. E aqui nós temos um leque de elementos. Primeiro que ninguém é obrigado a ser sacerdote. Ninguém é obrigado a ser sacerdote. Porque sabe que dentro do sacerdócio católico existe uma regra em torno disso. Se a igreja disciplina a conduta do sacerdócio, e disciplina, inclusive, nessa, entre aspas, obrigatoriedade do celibato, então eu presumo que as pessoas que aceitam isso, eles aceitam voluntariamente e não obrigatoriamente. E mesmo assim, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Se a igreja pega um fundamento que é de Cristo sobre aquelas pessoas que recusam a vida sexual para dedicação exclusiva ao céu, então por que isso não se tornaria uma regra de conduta dentro de determinados ofícios da igreja? Por que não seria isso? Por que não seria uma pré-condição? E, portanto, se ela é uma pré-condição, aqueles que querem se sujeitar a essa pré-condição, que aceitem. Ou então não aceitem. E, portanto, não sejam como tais, dedicando-se a servir ao reino dos céus de uma forma exclusiva. Então, observem que, longe de uma pretensa obrigatoriedade, é uma disciplina que convém seguir aquilo que Cristo prescreve. E não somente a igreja prescreve, como orienta a situação em que, de fato, nós temos que vivenciar aquilo que Cristo prescreveu. Essa história de dizer que celibato eclesiástico obrigatório não está na Bíblia tem o mesmo sentido de dizer, por exemplo, como uma certa malucada protestante, afirmando que a gente tem que trocar vinho por suco de uva. Por quê? Pela simples ação de que ela pressupor
que talvez o vinho não seja obrigatório na questão da Eucaristia. Se vocês observarem a conclusão lógica disso, é que esse pessoal relativiza essas prescrições. O protestantismo relativizou a prescrição do celibato. Relativizou de tal modo que pessoas como Banzoli, como Bruno Lima, com todos esses apologetas vagabundos, eles vão dizer que o celibato leva, sabe o quê? A abuso sexual, que leva a padres a abusarem sexualmente de crianças. Esse tipo de coisa, cara. Uma vez eu já vi, ou melhor, eu cansei de ver protestante falando isso. Que celibato leva a taras sexuais. Celibato leva fulanos a cometer crimes sexuais. Então pronto, então Jesus Cristo é um criminoso sexual, segundo essa lógica. Ou então o próprio Paulo de Tarso. E não só Paulo de Tarso, muitos e muitos santos da Igreja Católica viveram o celibato de uma forma plena, seguindo a prescrição de Cristo, conforme aquilo que a Igreja orienta. E a Igreja também, claro, ela disciplina e ela tem esse poder disciplinar. E, portanto, quer dizer, o celibato não é bíblico? Porque aqui nós temos dois aspectos, a gente tem que ser bem elucidativo. Primeiro, se o celibato é bíblico. Pelo menos o Banzoli disse que era. Então, resta saber onde esse celibato bíblico está no segmento protestante. Nenhum. Então não existe, quer dizer, uma prescrição cristã, uma prescrição de Cristo sobre o celibato não existe no protestantismo. Quer dizer, uma prescrição que foi estabelecida também por Paulo não existe no protestantismo, mas existe no catolicismo. E aqui nós temos outro aspecto. Se o celibato é prescrito no catolicismo, evidentemente que uma prescrição ou uma conduta, ela também tem uma regra de como ela é estabelecida. Aí vem o Banzoli falando merda, dizendo, olha, não tem nenhuma prescrição que diga que é padre. Tá bom, Banzoli, então qual é a prescrição que se determina em relação a isso? Para quem é que Cristo está determinando aquilo? Defina. Ora, se você está dizendo que não é para padre, então é para quem? Primeiro que não há nenhuma definição clara em relação àquele texto. Mas a igreja preestabelece quais são aquelas pessoas que, por amor a Deus, recusarão a vida sexual. Ou seja, justamente os sacerdotes, justamente aqueles que realmente têm a vida centrada na igreja. Vejam que a prescrição do celibato, ela tem uma lógica. E é uma lógica muito bíblica. Primeiro porque Jesus Cristo prescreve que haverá pessoas que viverão daquela maneira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo de Tarso, que era um chefe apostólico, ele também prescreve isso para se dedicar às coisas de Deus. E o terceiro ponto é que a igreja, entendendo esses anseios, ela disciplina e ela orienta quais situações em que você tem que viver o celibato. Mas o Banzoli é o seguinte, como muitos outros vão dizer, né? Quem tem que preestabelecer o celibato ou não sou eu, não é a igreja. Sou eu, não é Jesus Cristo. Sou eu, não é Paulo de Tarso. É essa a lógica desse povo. A lógica desse povo é radicalmente individualista e subjetivista. A igreja não entende o celibato por esse prisma. A igreja entende um celibato por uma disciplina que tem como meta a imitação de Cristo. Que tem como meta a imitação do conselho de Paulo. Que tem como meta, inclusive, o quê? Uma prescrição que se torna regra eclesiástica. E se ela se torna uma regra eclesiástica, ela tem uma fundamentação e uma razão de ser nisso. E se ela tem uma fundamentação e razão de ser nisso, o fato de ser obrigatório ou não depende daquilo que você quer aceitar para si. E depende também da forma como você quer servir a igreja. Então, a lógica do Banzoli, como toda argumentação que, infelizmente, com todo respeito, e claro, muitas pessoas argumentaram muito bem contra o Banzoli, mas eu acho que não tocaram no cerne da questão. Porque aquela proposição é tão capciosa, justamente porque o Banzoli, quando ele diz que o celibato não é obrigatório, ou coisa parecida, ele vem de uma tradição que nega o celibato. Já começa por aí. E aí onde é que fica a prescrição de celibato de Cristo e de Paulo, e também de outros demais apóstolos? Porque há evidências documentais de que outros apóstolos também tiveram uma vida de continência. Há toda uma tradição do celibato, tanto no clero, como também há uma tradição do celibato no monaquismo. O que é o monaquismo? No caso, são os mosteiros, que vem, inclusive, você tem dentro da tradição judaica um grupo como os essênios que viviam uma vida celibatária. Aí eu pergunto para você uma coisa. Se você tem um grupo de pessoas que quer viver em celibato, dedicando-se a Deus,
tá? Dedicando-se a Deus. Ele estabelece esses termos e regras para você coexistir com aquelas pessoas. Aí eu pergunto, se você não quiser ser celibatário, então por que você está com aquelas pessoas? Por que você, sei lá, se isolaria no deserto, numa caverna junto com os essênios, que viviam o celibato, pelo menos é o que se diz? Ou então mesmo um monge do deserto, ou vários monges do deserto rezando, orando, se dedicando a Deus, comendo pão e água. Eu pergunto para você uma coisa, se você não quiser viver o celibato, se você não quiser viver a vida de alguém que tem uma regra disciplinar eclesiástica ou então monástica que implica uma disciplina de renúncia, aí eu pergunto para você uma coisa, então por que você está no meio deles? Não seria mais lógico você casar e ter filhos? Então observem que quando a igreja prescreve essa disciplina, ela prescreve por uma razão de ser, por uma prescrição bíblica. E ela prescreve muitas vezes de uma forma que seja vinculante de uma ação da igreja, justamente como um critério não somente disciplinar, mas de orientação. Ora, se você é um monge e você quer se isolar do mundo, então não tem razão de ser de você ser casado. Não tem razão de ser de você ter uma família. Porque você está se dedicando exclusivamente a Deus, como os monges do deserto e até mesmo os profetas do deserto. Veja João Batista. Veja São João Batista. São João Batista seguia uma disciplina. Uma disciplina de quê? De renúncia, de comer gafanhoto com mel, sei lá, de ter uma vida celibatária e assim sucessivamente. Não me conste que São João Batista tenha casado ou tenha filhos. Eu acho que até que um sujeito que fica vagando pelo deserto e pregando, com certeza não vai ter tempo para ter filho nem para ter mulher. Então observem que a disciplina eclesiástica, ela tem uma razão de ser. Ela não significa uma proibição ou coisa parecida. Não. Ela significa uma orientação que é estabelecida dentro de um determinado fim e dentro de uma determinada função. Então, se você quiser viver essa função, se essa função está alinhada à imitação de Cristo ou está alinhada à dedicação exclusiva a Deus e à igreja, então logo a igreja prescreve aquilo como regra. E que se você está fora da regra, ninguém vai te condenar por isso, ninguém vai te punir, mas você não vai ter o exercício daquela função. É só isso. Então, quer dizer, toda função tem uma regra. Tem uma regra que, inclusive, é excludente de outras ações. Então, logo, quando ele fala que o celibato não deve ser obrigatório, ele não está considerando as funções que exige o celibato. Ele não está considerando certos papéis dentro da igreja que consideram o celibato como necessário. E vejam que, evidentemente, durante uma parte da história da igreja, houve padres casados, como de fato há até hoje. Alguns segmentos da igreja católica, você tem padres casados, tá? Mas são exceções. Como no caso das igrejas orientais que são vinculadas a Roma. Elas têm regras relativamente diferenciadas de disciplina eclesiástica. Porém, onde é contrária à Bíblia a disciplina eclesiástica que estabelece o celibato? Se a igreja tem autoridade para estabelecer isso. Se a igreja tem fundamento para estabelecer isso. Se a igreja tem princípios para estabelecer isso. Agora, quando ele fala de uma voluntariedade, ele não está preconizando aqui apenas uma questão individual. Porque quando alguém assume um encargo da igreja, ele está assumindo uma responsabilidade que vai muito além dele. É isso que nós temos que entender. Será que um pastor protestante pode fazer qualquer coisa dentro de uma igreja? Claro que não. Ele também tem que ter certos tipos de prescrições ali que ele tem que obedecer. A mesma coisa está na questão eclesiástica. E eu fico perguntando cá com meus botões, por que o Banzoli se preocuparia, por exemplo, com padres que não se casam? Aliás, quando ele fala que o sacerdócio não deve ser celibatário, obrigatório dele ser celibatário, ele fala de uma função que não existe nem mesmo no mundo protestante. Existe uma coisa chamada função sacerdotal dentro do protestantismo? Não, não existe. Sabe por quê? Porque o protestantismo, em geral, nega o sacrifício eucarístico. Podemos, talvez, afirmar que a igreja anglicana tenha o seu clero. Inclusive, é um clero casado. Ou a igreja luterana, que também tem cerimônia sacramental de sacrifício. No caso, a Santa Ceia, ou no caso, a Unio Sacramentalis, como você queira chamar.
Mas, por via das dúvidas, na tradição que vem do Banzoli, se é que podemos dizer que ele tem uma tradição, porque ele, teologicamente falando, ele não é absolutamente nada, e não só ele, muitos outros aí, o fato é que a discussão sobre o sacerdócio se torna uma coisa meio inócua justamente porque não é algo que pertença ao mundo protestante. E nem mesmo o celibato. Então observe o quanto é falacioso isso. Porque esse pessoal não está preocupado com a verdade, não está preocupado em justificar nada, só está preocupado em atacar. E no final das contas, você protestante safado, sem vergonha, que fica apoiando isso, você deveria primeiro pensar no seguinte dilema: onde está a verdade entre vocês? Onde está a verdade no protestantismo? Eu vou pegar uma lâmpada de Diógenes para saber onde é que está a verdade entre vocês. Porque vocês mesmos não têm verdade entre si. Vocês têm opiniões, vocês têm ideias rarefeitas, ideias que não são conclusivas, ideias que são incoerentes, e que vocês aceitam todos os tipos de incoerências possíveis, tanto que vocês se unam contra a única igreja que preserva uma coerência. E eu falo isso com toda a paz de consciência, que a Igreja Católica é a única instituição que, de fato, preserva uma razoabilidade e uma certa coerência teológica. Eu poderia, claro, falar dos ortodoxos, embora os ortodoxos também tenham dificuldade nisso por uma questão estrutural, eclesiástica, mas eu não vou discutir sobre os ortodoxos, embora eles tenham pontos em comum conosco. Mas, por via das dúvidas, é isso. Eu pergunto, o que há de errado com a apologética protestante? Primeiro, ela não é uma apologética. Porque a apologética pressupõe algo que tenha que ser defendido. E, na verdade, eles não defendem nada, eles só atacam. É uma anti-apologética. Segundo ponto, o que vocês querem defender como verdade para atacar a igreja? O que vocês querem defender? Até agora eu não sei. Porque um que ataca a igreja diz que só é válido o batismo de criança. Só é válido o batismo de adulto. Outro diz o contrário. Mas outro diz que a Eucaristia é presença real, só que espiritual. O outro não, diz que é só memorial, é só simbólico. E assim suamente. Isso é uma palhaçada, não? É uma palhaçada. Eu digo que os únicos apologetas de verdade são católicos. Por quê? Porque eles defendem uma doutrina que não depende da minha opinião, não depende do meu capricho, não depende da minha consciência e não depende também dos meus gostos. Porque vocês tratam a religião como se fosse um prato de comida. Sabe aquele buffet que você escolhe feijão com arroz e filé, sabe? Filé de madeira? É isso que você faz da religião. A religião para vocês é isso. Ou então, é aquilo que talvez o Karl Marx chamava de ópio do povo. Sabe? Vocês acham que a religião é realmente um ópiozinho, sabe? É um narcóticozinho que faz vocês sentirem bem. É isso que vocês tratam a religião. Nós católicos não, nós temos um peso de uma tradição, nós temos um peso de uma institucionalidade que responde por uma história de 2000 anos. Isso é um peso muito grande, você não tem ideia disso. E temos que responder por isso. Não pelo que nós acreditamos, não pelo que nós achamos. Quando você vê um católico dizendo, olha, eu acredito na igreja católica, mas eu não concordo com alguma coisa. Ah, então uma merda, cara, você não é mais católico, para com isso. Claro que, evidentemente, alguns aspectos que são acidentais na igreja, você pode discordar, você é livre para discordar da igreja. Você não pode discordar nos dogmas de fé. E tem muita gente que discorda nos dogmas de fé e ainda se diz católico. Então você não é católico mais, pô. Vai virar protestante, pô. Então, meus amigos, é isso. Eu queria compartilhar com vocês. Estava aqui entalado na minha garganta, mas eu soltei, falei. Então, um grande abraço.